Bem-vindos todos os que sintonizam o nosso grupo de Conexão Bíblica. Estamos hoje voltando para o tema das parábolas do reino. E nós tivemos um período aí com aquela série O Fariseu, né? Nessa retomada, antes de nós darmos início ao estudo de hoje, vai mais uma exortação que eu tenho feito com frequência e preciso fazer e aproveitar essa série do fariseu para falar algumas coisas sobre ela e trazer essa palavra que eu acho extremamente importante, que é a palavra de que cada um de vocês que se volta para Jesus Cristo, na verdade, que tem a conversão em andamento, em crescimento, precisa ter essa consciência. O ponto firme, o lugar de rocha, de apoio, de segurança que você tem nesse mundo, não é os irmãos em Cristo, não é a igreja, não é, apesar de ser tudo isso importante, né? O que você tem de firmeza mesmo é a palavra de Deus. Deus quis compilar esses livros, usou os homens para isso, mas homens inspirados, que escreveram aquilo que Deus pretende que nós conheçamos. Ali está a fonte da verdade. É por isso que Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa, né? Então ali temos uma fonte segura. Tem os problemas de tradução, tem os problemas de alteração que vão surgindo aos poucos. Tem, mas por enquanto as boas traduções, elas são um reflexo muito nítido daquilo que é a palavra de Deus. Eu falo isso porque a gente que vai para a palavra, convertidos, que recebemos o Espírito, vê nela uma fonte de vida com critérios bem definidos, cada vez mais claro. A gente vai se surpreendendo com a clareza destas palavras, e é isso que a série do fariseu vai trazendo para a gente. Ela vai pegando pontos que parecem coisas assim até meio absurdas do Velho Testamento e mostrando que ela tem um sentido espiritual e que se cumpre no Novo Testamento e que, portanto, vai revelando a palavra de Deus, né? Isso vale para toda a Bíblia, toda ela, né? E aí é que a gente começa a olhar para a Bíblia e no texto, na palavra, na presença do Espírito Santo em nós, ir reconhecendo Cristo. Então isso é que eu queria começar assim, porque agora nós vamos retomar o assunto das parábolas por mais um período, né? E eu vou começar daquele jeito tradicional que nós começamos, né? Fazendo a nossa oração. E não pode ser de outra forma, é nos colocando na presença de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedindo a esse Espírito, a esse óleo, a essa presença que ilumina, que está em nós, que nos revele o que tem que ser oferecido, o que tem que ser levado adiante e que também faça com que quem está ouvindo possa acolher aquilo que o Senhor tem para nós, que é fonte de vida, e não é uma vida qualquer, é a vida eterna. Então, aqui reunidos, diante de Deus, juntos, fazemos essa nossa oração. Senhor, guarda-nos e ajuda-nos a crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos dar início aqui. Estamos voltando a esse tema, parábolas do reino. Então a gente vai dar só uma introdução. Hoje nós não vamos tratar das parábolas que vão ser assim destrinchadas, porque a parábola é um texto figurado, mas que tem, como Jesus mesmo falou, que revela mistérios, né? As parábolas aí, está na tela aí, textos figurativos profundos, que revelam mistérios do reino eterno. Mas nós vamos fazer uma introdução para duas parábolas que têm um assunto que é muito pouco conhecido pelo cristão.
embora ele já ouviu falar milhares de vezes sobre o juízo final, o que acontece depois da morte, e tem tantos eu acho nisso aí, que é bom a gente ir para a palavra de Deus e dar uma refletida. Você pensa que vai ser fácil? Não é, tá? Não é fácil, mas embora essa verdade, esse mistério está contido aí em várias parábolas, que são parábolas do reino, e o reino vai se estabelecer, né? É um reino eterno, elas todas vão passar por essa questão do juízo, sempre passam, especialmente essas duas que nós vamos tratar, que são as 10 virgens com suas lâmpadas e os 10 servos com os seus talentos, tá? Isso vai ser na sequência. Hoje nós vamos fazer essa introdução aqui. Bom, quando a gente começou o estudo das palavras, nós já falamos essa frase que está aí na tela. Toda a criação, que é o universo que a gente vive, esse universo que a gente vive, não é que ele esconde o céu dentro dele, ele não é o céu. Ele foi todo criado dentro do plano de Deus para cumprir o propósito de gerar filhos para Deus. É essa a função desse universo, não é só do planeta Terra, o planeta Terra em especial, né? Mas o universo inteiro é para isso, né? Toda a criação, o universo, está entre dois extremos. E todo esse universo começou com Deus estabelecendo a luz e as trevas como limites, né? O estabelecimento da luz se fez quando a primeira frase lá da criação, Deus disse, faça-se a luz. E na sequência ele diz, e separou a luz das trevas. Aqui começa o primeiro juízo, uma separação. Mas a gente pensa assim, bom, mas por que será que Deus não fez só a luz então? Né? Essa é uma frase, nossa, sempre está na cabeça das pessoas. Né? Por que Deus não fez já tudo perfeito? Porque, a criação é algo que tem um valor extraordinário. Né? Primeiro, até os materiais inanimados e os animais, e tudo tem um valor de um testemunho de algo que Deus quer mostrar para nós, que é a essência da vida, o que é a vida. Né? Começa aí com tudo isso que constitui o nosso universo. Né? Mas, ao criar, ele precisou criar seres como ele. Esse é o propósito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, semelhante a ele. Né? Então, para chegar no homem, e isso é a função de tudo que está criado, ele estava com um propósito de criar seres, e o ser é algo intrínseco, ele tem dentro dele algo que não pode ser tocado, algo que é uma possibilidade de escolher. E essa possibilidade de escolha, Deus não quer tocar, porque seria, então, uma maneira de estragar o seu propósito, de sair da sua justiça. Né? E, portanto, tudo que foi feito com essa possibilidade. Deus colocou a luz de um lado, trevas do outro, e esse ser criado, seja até animal, vegetal ou o que for, ele vai ficar entre as luzes e as trevas e vai trilhar o seu caminho. O seu caminho que, do ponto de vista de Deus, foi dado toda a condição para que ele escolha a luz. Porque a luz tem atributos extraordinários, né? Enquanto as trevas é confusão, é perda, é falta de direção, é um monte de problemas. Mas essa escolha fica no ser, né? Então, é importante a gente tratar sobre essa questão da separação, que é o juízo. Separou. Isso é juízo. Juízo é separar, de acordo com a escolha do ser. Então, vamos em frente. As parábolas do reino estão falando de um reino. E, como nós dissemos, se o extremo ao qual Deus quer que nós cheguemos é o reino de luz, é a luz, aliás, é a luz, ele separou a luz das trevas. Então, ao colocar esse propósito, esse limite, o reino dos céus é um reino de luz, né?
Isso está revelado na Bíblia de umas formas bem marcantes, né? E uma delas é bem interessante, que é um momento de Jesus, quando ele estava indo para Jerusalém novamente, era no momento de iminência da crucificação, né? E ele deixou essa frase que está em vermelho aí na tela, né? Deixou essa frase, e que está escrita aqui em cima, sobre o dia, né? O dia é o período de tempo em que a luz está predominando, né? João 11 que registrou essa passagem, né? Depois disse Jesus aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Então ele estava indo agora definitivamente, né? Era o momento de se entregar lá para aquele processo de tudo o que aconteceu da crucificação. E os discípulos que estavam com ele, aqueles 12, responderam: mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar, e voltas para lá? Olha a resposta de Jesus, como é interessante. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo aqui, ela dá testemunho do que é a luz na essência, né? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta luz. Portanto, esse reino dos céus é o reino de luz. Vocês vão ver que lá no livro que fala desse reino, que é lá no finzinho da Bíblia, o capítulo 21 do Apocalipse, vai falar de uma Jerusalém celeste. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém foi o reino que, na primeira aliança, o lugar do reino, né, da primeira aliança, que Jesus tinha estabelecido com Abraão, depois vieram os patriarcas, Isaac, Jacó, depois veio Moisés e, por fim, veio o reino de Israel, que era estabelecido em Jerusalém, onde Davi preparou tudo para a construção do templo, que foi um dos reis de Israel, e Salomão construiu o templo. Jerusalém era a cidade onde a primeira aliança efetiva com Deus, teve outras antes, né, mas essa abrangente foi estabelecida, fundamentada na lei, porque ainda o homem não tinha condições de almejar a perfeição, ele precisava ficar sob a restrição da lei, né? Então essa Jerusalém era um tipo aqui, um tipo nesse mundo, daquilo que será a Jerusalém celeste, que então é essa cidade no céu, né? No céu, lá no plano final de Deus, no propósito final de Deus, né? E essa cidade, Jerusalém celeste, está descrita. É lógico que essas palavras estão refletindo coisas enormes espirituais, né? Tem até aquela música, né? E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Quando Jesus falou que meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida, ele estava se entregando para nós o seu corpo e sangue, né? E nós sabemos que a palavra de Deus é o primeiro passo de espiritualizar este corpo escondido no pão e transformando a palavra como o pão, como o próximo estágio do pão, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Bom, estamos falando tudo isso, é coisas que vão vindo, que o Espírito Santo vai nos colocando, mas o que nós queremos dizer é que existe uma Jerusalém, que primeiro veio a terrestre, depois virá a celeste. Esta Jerusalém celeste é descrita usando o número 12, porque o dia tem 12 horas e o dia é luz, né? Noite é trevas. Nós estamos dentre esses dois limites, luz e trevas. Vamos ver o que ela fala, a descrição como é dada de Jerusalém. É uma descrição assim, simples, mas que tem um conteúdo importante, relacionado à luz, né? Ele diz que essa cidade tem
12 portas de acesso. E cada porta tem o nome das 12 tribos de Israel, que foi o primeiro processo de interação entre o homem e Deus. Né? O primeiro, assim, em termos de nação mesmo. Né? Então, 12 portas com o nome das 12 tribos. Então, é o número do 12, que é o número que está ligado à luz. Né? Já aparece aí 2 vezes. Né? Depois ele vai dizer que tem 12 fundamentos, e os fundamentos agora com o nome dos 12 apóstolos. Então, as 12 tribos, que é o nome dos patriarcas, né? E os 12 fundamentos, que é o nome dos 12 apóstolos. 4 vezes aparece o número 12 aí. Né? Depois ele vai descrevendo a cidade. É uma cidade que tem uma descrição interessante. Ele fala que a cidade tem largura, comprimento e altura de 12 mil estádios. Né? 12 vezes 1000, 12 mil estádios. Então é 12 vezes 1000 estádios de largura. Estádio é uma medida, né? Uma medida que eu devia ter marcado a dimensão. Tem na Bíblia, vocês podem procurar lá no comecinho, tem aquelas textos de ajuda que trazem as medidas e os pesos de cada coisa. Né? Então, 12 mil estádios é a largura. É uma medida enorme, viu, pessoal? É gigante. 12 mil estádios de comprimento e 12 mil estádios de altura. Parece assim, mas é um cubo. O que eu imagino, e aí é tudo coisa que a gente vai extraindo aí aos poucos, é que, na verdade, ela é como se fosse um cone, né? Ela sai de uma base enorme, com um diâmetro aí de 12 mil estádios, e vai se elevando até chegar no ápice, onde habita Deus, né? E que está a 12 mil estádios de altura. Então, não adianta a gente tentar trazer aqui uma visualização disso. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Então, é uma largura de 12 mil estádios, um comprimento de 12 mil, uma altura de 12 mil estádios. Né? Essa é a descrição dada, só para a gente ver que o número 12 está presente aí mais 3 vezes. Né? Já tinha entrado 4 vezes, vai para 7. Essa cidade tem uma muralha. Por quê? Porque existe a separação. Não tem jeito, né? Para ir para lá, aquilo que é da luz vai estar na luz, aquilo que não é da luz fica fora. Né? Então, a muralha, aquilo que impede a entrada, tem que ser pelas portas, tem que entrar pelas portas. A muralha tem 12 vezes 12 côvados. Se 12 é a luz, 12 vezes 12 é a luz multiplicada pela luz. Então, a muralha passa a ser uma barreira. Imagina a intensidade dessa luz, que ela se torna intransponível. Né? Então, assim são os limites da cidade. Ela tem esse limite de 12 vezes 12 côvados. Né? Os alicerces, ele fala até dos alicerces. E fala uma coisa super interessante. Né? Ela tem 12 alicerces e eles são ornados, ou eles são feitos com estas pedras que são formadas no âmago da terra, né? Por pressões extraordinárias, temperaturas extremamente elevadas. É um processo de refinamento tão grande da matéria que vai formar pedras preciosas, preciosas mesmo. Né? E olha, é citado o nome dessas pedras que estariam ali como fundamento da Jerusalém Celeste. Então, as 12 pedras é o jaspe, a safira, a calcedônia, a esmeralda, sardônica, cornalina, crisólito, berilo, topázio, crisóparo, jacinto e ametista. Né? Então, tudo isso, novamente, trazendo o número 12, 12 alicerces. Né? E, além disso, a cidade tem um rio que sai do trono de Deus. E, nas margens desse rio, em cada lado, uma árvore da vida, que dá 12 frutos, de novo, 12 frutos, um por mês. São 12 meses do ano, 12 frutos a árvore produz, um fruto por mês. Então, 12 frutos na margem direita, 12 frutos são produzidos na margem esquerda. Né? Se contar o número 12, e aí termina a descrição da cidade. Se contar o número 12 aqui, vai dar 12 números 12. Ou seja, a cidade é, em essência, intrinsecamente luz. Tudo é luz, inclusive quem habita essa cidade. Isso está revelado
quando Jesus mostrou-se na transfiguração e ele começou a brilhar. E é isso a que nós somos chamados. É por isso que a parábola das 10 virgens, que fala da luz e do óleo, né? E também o sermão profético fala, vós sois a luz do mundo, é um chamado a sermos luz, como Jesus é luz, para estarmos nessa cidade celeste, onde a luz está em toda parte. Lembrando que luz é esclarecimento, direção certa, visível, né? Luz é transparência, é revelação completa, né? Outra coisa, a luz é algo que no planeta Terra ela se torna mais nítida durante o dia nos lugares altos, né? Onde o sol tem acesso livre, né? Enquanto que nos vales existem mais sombras, né? Então, tem outro ensinamento quanto a isso, que é o seguinte, o acesso à luz é uma subida, né? É uma subida, exige esforço, exige atenção, né? Enquanto que para ir para as trevas é descida, é fácil, né? Então isso tem que estar na nossa mente. Existe uma força para ir para a luz. E o Deus sabia que o homem não era capaz de trilhar isso sozinho. E é por isso que Jesus veio a nós. E é por isso que ele morreu por nós, pagou o preço do nosso pecado e nos deu o Espírito Santo, essa força em nós que nos faz subir e que nos faz atingir este limite que seria a natureza de Cristo, que é a plena luz, né? Então, olha só esse exemplo da Jerusalém Celeste, como é marcante. Esse é o propósito da criação, chegarmos lá, né? Nós vamos ter que falar dessas duas parábolas que estão em vermelho na tela. Elas são do Evangelho segundo Mateus, né? Por que isso é falado várias vezes? Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, segundo João. É bonito quando você vai entendendo as coisas pelo Espírito, né? Cada um dos livros, desde os livros do Velho Testamento até o Novo Testamento, homens que escreveram. Homens inspirados por Deus, isso é texto da Bíblia, né? Escreveram. Por isso que eu digo que ela é totalmente confiável, não por causa dos homens, mas por causa da inspiração do Espírito. E olha o que a gente tira de lição aí. Se você olhar os 4 evangelhos, eles têm ligeiras diferenças de um para outro. E é bem frequente, né? Diferenças. Por que será que é assim? E por que Deus quis que fosse assim? Não fez um evangelho só, único, e tudo... Porque acontece o seguinte, o homem está no meio do plano de Deus. O homem está desde o começo no meio do plano de Deus. Façamos o homem, né? E Deus vai se expressar pelo homem. É lógico que tem aquela ajuda da presença do Espírito, somos templos do Espírito Santo, né? E cada evangelista foi ouvindo Jesus. E cada um ouviu e cada um tinha uma sintonia com o Espírito. Nós vamos ver que nas parábolas das 10 virgens, nós vamos falar dessa sintonia. Essa sintonia com o Espírito é que leva a gente a pegar revelações com ênfase em algum ponto e o outro pega revelações da mesma palavra com ênfase em outro ponto. E então é importante que tivesse 4 evangelhos para que a gente tivesse uma visão do todo, a revelação daquilo que o Espírito estava se manifestando por meio de Jesus Cristo e que foi registrado. Jesus falou, ele vos recordará de tudo que eu disse. Então cada um recordou nos seus limites. Deus mantém os limites do homem. Ele não é contra isso. Ele quer que o homem vá crescendo. Isso sim, é preciso crescer. Nós vamos aprender nessas parábolas aí, né? Então, cada um dos evangelhos vai pondo aspectos que se complementam nos outros, tá? Então isso é só para entender por que nós estamos enfatizando isso. Mas as parábolas das 10 virgens foi relatada somente por Mateus. E a dos talentos por Mateus e Lucas, tá? E tem diferença, como a gente já viu. E a gente deve olhar as duas, porque se um enfatizou um ponto, o outro enfatiza outro, e os 2 pontos são importantes, tá?
Então, nós vamos falar dessas parábolas, né? Nós vamos ver que elas estão relacionadas com o juízo, tá? Com a ressurreição e o juízo, né? Porque é algo que as parábolas falam desses dois personagens aí, que são as virgens com as 10 lâmpadas e os servos com os seus talentos, né? E eles tratam com o Senhor, que ali representa Cristo, e tratam com o Senhor a respeito, aguardando algo que ele recomenda que façam e que ele vai cobrar na sua volta. Essa volta é o momento da ressurreição, e o que ele quer é o que define os critérios do juízo. Então a gente precisa estar atento. Isso a gente vem tratando aí em todas as parábolas, e agora aqui nós vamos enfatizar isso, tá? Então, para a gente entender o juízo, nós vamos ter que entrar nesse assunto. Não é um assunto fácil, né? É um assunto que tem um monte de controvérsias, aí tem teorias enormes falando coisas, mas a gente vai ficar em cima do que a Bíblia diz. Vamos ficar em cima do que a Bíblia diz, e você mesmo tira as suas conclusões. Não precisa levar totalmente ao pé da letra o que eu vou estar falando aqui, isso eu sempre enfatizo também, né? Mas você precisa ir para aquele ponto firme e inabalável, que é seguro, que é a palavra de Deus. E vai julgando por ali. O Espírito Santo está em você, se você é convertido, se você tem essa dádiva do Espírito, então ele vai trazendo a revelação e ela é crescente, né? E ela vai se aperfeiçoando. Não é crescente que vai mudando e não tem estabilidade. Não, ela vai se aperfeiçoando, né? Então, nós vamos poder entender essa questão do juízo um pouco, né? Pelo menos nos limites em que a gente está de crescimento em Cristo, né? Então, essas duas parábolas estão no Evangelho de Mateus, aqui nesse Evangelho que nós estamos tratando, estão logo após o sermão profético. O que é esse sermão profético? Ele está lá em Mateus 24, os versículos de 1 a 13, né? Ele trata da história da humanidade a partir do estabelecimento da nova aliança. Então ele fala do final da velha aliança, e depois o evento final, e depois fala de tudo o que aconteceria ali para frente, de uma maneira resumida, né? Mas ele trata disso, que é o período da Igreja de Jesus, né? E então, nesse sermão profético, ele está falando do juízo final, do juízo dos que são de Cristo e do juízo dos que estão no mundo. Ele está tratando disso. E logo após esse sermão profético, então, Mateus registrou as duas parábolas. E, por sinal, logo após as duas parábolas, vem o texto em que Jesus mesmo, ele pessoalmente ditou, e Mateus registrou, aquele discurso sobre o juízo final, aquele juízo de todas as pessoas que estão no mundo e que não são de Cristo. Esse juízo final está registrado lá em Mateus, no capítulo 25. Nós vamos continuar então aqui no nosso texto, né? Vamos ver por que eu estou falando de essa questão da ressurreição. É importante ter esse texto da carta de Coríntios, do apóstolo Paulo, que vai tratar dessa questão da ressurreição, porque é lá que se processa o juízo, no momento da ressurreição, né? Então, nesse texto, Paulo estava contestando que na igreja já estava entrando uma doutrina que já existia em Israel, que eram os saduceus, né, que foi derivando aí dos estudiosos da lei e começaram a chegar em conclusões erradas, que era dos saduceus. Eles acreditavam que toda a lei valia, que Deus era o Deus de Israel, mas valia para essa vida, morreu, acabou, né? E isso era uma coisa que não tinha sentido, né? Aliás, a Bíblia traz livros que deixam isso muito claro, né? Por exemplo, o livro do Eclesiastes é um livro de sabedoria de alguém que está analisando a vida
numa perspectiva desta possibilidade. Não existe continuidade, né? É só para essa vida. E aí tudo é vaidade e vento que passa. É que nem Paulo falou, se nós estamos nesse mundo só para essa vida, então, somos os mais... somos como nada, né? Por quê? Por que como nada? Porque nós vamos só comer, beber, podemos ter sucesso, podemos não ter, mas depois apaga a luz. Apaga a luz é como se não existisse, é como se não fosse nada. O Eclesiastes fala isso. O justo morre que nem o ímpio, ou o estúpido que nem o sábio. É tudo igual. Depois da morte, se é nada, acabou, né? Então não tem sentido. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esse é o texto. Como primícias daqueles que morreram. Então, existe uma esperança que ele foi o primeiro homem que agora trilhou esse caminho, abriu esse caminho da ressurreição, primícias dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, e esse homem era Adão, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos viverão. E aí ele vai falar a ordem. E por que eu estou dizendo que tem mais de uma ressurreição, né? Cada qual, porém, na sua ordem. Como primícias, vamos dizer assim, como primícias Cristo. Ele foi o primeiro homem. Em seguida, os que forem de Cristo. Então tem uma ressurreição para aqueles que são de Cristo. Quem que é os que são de Cristo? São aqueles que tiveram que nascer de novo, porque nascer do homem é uma coisa. Quem nasceu da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito é Espírito. E quem nasceu do Espírito nasce do Espírito de Deus, que veio por meio de Jesus Cristo. Então esses são os que são de Cristo. Ele precisa ter o Espírito e esse Espírito tem que estar crescendo nele e gerando vida, né? Então, essa ressurreição, que seria a primeira ressurreição dos homens, primeira que eu digo na escala do tempo, né? Essa seria dos homens, exceção de Cristo, claro. Essa seria aconteceria para aqueles que são de Cristo. Isso quando? Ele fala quando aqui? Na ocasião de sua vinda. Que vinda que é essa? Não a primeira vinda. A primeira vinda ele veio para estabelecer a aliança. E agora, na sua segunda vinda, ele vem para, então, acolher estes que são de Cristo. E essa é a primeira ressurreição para nós. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus e ao Pai. Então, depois, no fim, aí sim, é a ressurreição do restante da humanidade. Você pode estar achando, mas é verdade isso, parece que eu nunca ouvi falar disso. Mas vamos ver que tem textos que provam isso e é a palavra de Deus. Quando que vai ser isso? Quando que ele vai entregar o reino a Deus? Depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade, toda a dominação. Isso são forças espirituais que se desenvolveram aí ao longo da história em oposição ao Espírito de Deus, né? Então, depois de destruir tudo isso, porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés, os pés de Cristo. Então, vimos aí que existem ressurreições diferentes. Uma para os que são de Cristo e outra para o restante da humanidade. Mas ainda não está convencido? Vamos ver outros textos, né? Aí é só o final do texto do capítulo 15, diz assim: mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, aqui tem uma ressalva, claro que é excetuado aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho, ele que sujeitou tudo, renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Bom, estamos aí vendo que existe uma sequência nas ressurreições que estão por acontecer para toda a humanidade. Primeiro Cristo, e em seguida os que são de Cristo, na segunda vinda. E depois o juízo final, quando entregar o reino ao Pai.
mais textos para reforçar. Um texto que fala da primeira ressurreição. E aqui acrescenta alguns aspectos que nós vamos trazendo aqui. Eu falei, é um texto pesado, a gente tem muitas historinhas aí, as pessoas ficam pensando, morreu, já ressuscita na hora, ou está lá no céu, já está junto, mas tem tantas questões aí, tantas questões. A pessoa morre, será que ela morre e já desperta na hora? Será que ela vai despertar nesse dia da ressurreição? Se a ressurreição é automática, é na hora, então essas pessoas estão lá já com Deus ou já estão no juízo em oposto a Deus? Tudo isso, pelo que a gente vai vendo na Bíblia, são mistérios que precisam ser revelados, né? Uma coisa a gente já pode ir notando. Tudo que Deus criou, e agora vou falar aqui mais um monte de coisa que precisa sendo avaliada, tudo que ele criou tem um sentido. Tudo que está criado são rudimentos criados aqui materialmente, palpavelmente, de realidades maiores e espirituais que são desse reino eterno aí, né? E tudo que se descobre nesse mundo, coisas que ao longo da história da humanidade nós fomos conhecendo e descobrindo, dão testemunho disso, dão testemunho desse propósito extraordinário de Deus, né? A ponto do seguinte: ao longo da história, todas essas maravilhas que nós vemos, a comunicação crescendo de uma maneira absurda, a ponto de parecer com a onisciência, né? Mas também aquela descoberta num período de grande crescimento dos avanços científicos, que foi com respeito à luz. Nós estamos falando de luz. E chegamos à conclusão, foi Einstein o primeiro que começou a tratar sobre isso, chegamos à conclusão que o tempo é relativo. O tempo não é do jeito que a gente imagina. O tempo é algo que depende do referencial. E se esse referencial estiver se aproximando da velocidade da luz, o tempo muda. Enquanto que aquele que está nesse referencial, o tempo passa normalmente, para aquele que está fora do referencial, pode passar de uma maneira muito mais lenta ou muito mais rápida. São atributos da luz, e nós estamos falando de um reino de luz. Então, quando a pessoa morre, para ela pode acordar imediatamente. Mas esse imediatamente pode ser bem diferente para nós que estamos aqui ainda nesse planetinha. Então, isso é questões que você tem que avaliar. Eu não vou trazer solução para isso. Mas a gente tem que saber que existem duas ressurreições definidas na palavra de Deus. E que nosso propósito é participar de uma ou de outra. E fica de acordo com as nossas escolhas, né? Eu não sei se deu para entender, mas é bom deixar isso aí, para vocês sabendo que existe possibilidades. A gente fica pensando, não, a pessoa já está lá. Pode ser, você pode até falar que já está lá, mas pode ser que esse já estar lá seja para ela. Para nós, ela ainda é como se ela estivesse dormindo, né? Então, eis que vos revela esse mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E aí ele está falando dos cristãos, ele está falando para a igreja cristã de Coríntios, para os convertidos de Coríntios, né? E ele estava falando, vou revelar um mistério para vocês. Todos morreremos, nem todos morreremos. Olha, nem todos morreremos. Já aqui é uma frase interessante, né? Por que isso? Porque Paulo sabia, e isso ele tinha de revelação, tinha sido revelado a ele. Paulo foi um que teve muitas revelações, chegou a ser levado até o terceiro céu. E ele sabia que quando Jesus viesse, existiriam aqueles que seriam arrebatados sem passar pela morte. Por isso que ele pôs aí, nem todos morreremos. Então, além de você poder ressuscitar dos mortos, e aí você passou pela morte,
pode ser que alguns neste mundo sejam arrebatados, ou seja, não passa pela morte. Então é isso que ele vai explicar aqui. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. A transformação pode acontecer sem o processo da morte, ou acontecer com o processo da morte. Mas todos seremos transformados. De qualquer forma, todos os cristãos vão ser transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, trombeta são os sinais que vão vir quando estiver se aproximando a vinda de Cristo. Muitos deles podem já estar soando, né? A trombeta soar, mas aqui ele está falando da última trombeta, né? Ele está dizendo que ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então está falando dos cristãos. Os cristãos ressuscitarão incorruptíveis e nós, ele se coloca entre os que estariam vivos. Isso era uma coisa que os apóstolos faziam porque eles tinham consciência, Jesus tinha deixado claro, que ninguém sabia o momento da sua segunda vinda. Nem ele mesmo. Falou que isso ficou reservado ao Pai e que, portanto, deveria ser uma espera contínua. É por isso que Paulo se coloca entre aqueles que eventualmente estivessem vivos. Então ele fala assim, nós seremos transformados. Mais adiante, Paulo vai saber que ele vai passar pela morte, ele vai até falar, Deus já me falou, eu vou morrer, mas aqui ele se colocava entre os que estavam vivos nesse momento, né? No momento da trombeta, que soarem, que Jesus voltar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos em Cristo, e nós seremos transformados, os que estiverem vivos em Cristo. É necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido de incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, ó, a vida eterna aí, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória, Isaías 25, 8. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso está em Oséias. Todos os profetas anunciaram estas coisas, né? Por isso que a Bíblia é um todo importantíssimo. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque a lei é uma restrição ao pecado, mas ela não elimina aquilo que está dentro. Só a graça de Cristo é que faz isso com a força do Espírito Santo em nós. Muito bem. Então ele está falando aí que existe uma transformação. Na ressurreição daqueles que estão em Cristo, haverá uma transformação e seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade, né? A vida eterna se estabelece, né? Mas isso vai acontecer então, essa é a primeira ressurreição, para aqueles que estiverem vivos na ocasião quando Jesus vier, ou todos os que morreram, né? Todos os que morreram em Cristo. Então a primeira ressurreição. Vamos ver outros textos sobre isso. Apocalipse 20, o capítulo 20 vai falar dessa primeira ressurreição exatamente. E ele é João. João teve a visão de todo o Apocalipse, ele foi o discípulo reservado, foi o último dos 12 apóstolos a falecer. Ele ficou para receber toda a instrução do Apocalipse, ele registrou tudo. E lá está, é tudo palavras assim que precisa de uma interação com o Espírito Santo muito grande para ir assimilando, mas está lá escrito. Vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Então você vê que os que morrerem em Cristo e crescidos em Cristo, eles é que vão julgar. Julgar o quê? Julgar aqueles que estarão na segunda ressurreição, né? Receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Olha que frase legal, é difícil de entender, mas com o Espírito Santo fica claro. Alma é a nossa maneira de ser, os nossos pensamentos, as nossas convicções, é onde está o nosso entendimento, né? O Espírito é onde está o propósito, aquela essência que te move, os seus valores, está lá. Mas a alma é a razão, o entendimento, aquilo que você tem como
que determina as suas ações. E o corpo é a parte física, material, né? Mas eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Que significa alma dos que foram decapitados? Esse é o processo do cristianismo. Todo homem nasce com tudo que ele traz de bagagem na alma, vem como herança genética, é uma coisa da natureza, né? Da família que ele pertenceu, e depois vai se completando a alma dessa pessoa, vai se enchendo de tudo aquilo que faz parte da sua existência, o ambiente de vida, as coisas que ele convive, o que ele aprende, o que ele vai tocando, vendo, aprendendo, as escolas, tudo isso aí vai formando aquilo que é uma expressão da pessoa conhecida como alma, né? Mas Jesus veio para que nós nascêssemos de novo. Não na carne, mas no espírito, no lugar da essência das coisas. E esse nascer de novo tem o propósito de mudar a alma. Nós temos falado isso muitas vezes. A alma que nós recebemos, esses valores, tudo do mundo, é uma coisa. Aquela alma que é almejada por Deus em nós, que é o modo de ser, que é aquilo que compõe a nossa verdadeira natureza, segundo a natureza de Cristo, é uma transformação. É aquela transformação que precisa estar já na nossa alma, né? E ela representa uma decapitação, é mudar o modo de pensar do mundo, ser cortado fora, é isso que Jesus falou, que nós teríamos que tomar essas atitudes de ir contra tudo, né, o que nós temos dentro de nós, porque o modo perfeito tem que se estabelecer, o modo perfeito de ser. Então, esses que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, ou seja, que se apegaram a esse testemunho, esses daí vão poder julgar. Então, é decapitado em função do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. É ali que está o nosso trabalho. É ali que nós vamos sendo transformados interiormente e a nossa alma passa a ser semelhante à alma de Cristo, ou seja, nossa natureza passa a ser a natureza de Cristo, que é a alma e o espírito. E todos aqueles que não tinham adorado a fera e sua imagem, aqueles que estavam vivos na hora que Jesus veio, esses daqui aquele que foi falado no texto anterior, que estavam vivos, foram transformados ali na hora, eles passaram por uma perseguição, que é a perseguição do final dos tempos, do anticristo. Eles tiveram que se isolar de tudo, né? Fugir e se isolar de tudo. Mas para quê? Para não adorar a fera e sua imagem, que era imposto pelo anticristo. São situações que vão surgir naqueles momentos. Mas ao não fazer isso, eles também fizeram parte dessa primeira ressurreição. E estarão aptos a julgar, né? Que não tinham recebido o sinal na fronte, o sinal do anticristo, nem nas mãos. Esse sinal que vai estar lá, que tudo já tem muita conversa sobre isso, mas é algo que vai ser imposto aos homens, né? Relativo aos pensamentos e ao modo de fazer. Por isso, fronte e mãos. E eles não aceitaram, tiveram que se isolar, sair do mundo. É um momento de grande dificuldade e perseguição. Todos estes viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então tem um reinado aí de 1000 anos que vai participar todos os que estão na primeira ressurreição. Vão reinar com Cristo por 1000 anos. Esse é um outro tema controverso, cheio de problemas, mas é a palavra que está aí. Eu estou trazendo a palavra para você e aí o Espírito Santo em você vai ajudar a julgar isso. Então existe uma vida nova e reinarão com Cristo por 1000 anos. Os outros, o resto da humanidade, mortos, não tornarão a vida até que se completassem os 1000. Não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Então os outros não ressuscitaram. E aí ele fala claramente, esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte da primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Segunda morte é a condenação
daqueles que estão na segunda ressurreição, se forem condenados. Se forem condenados, vão para a segunda morte. Se a morte atual é uma coisa que o homem teme, que o homem natural não quer pensar, a segunda morte é definitiva, pessoal. Essa sim é definitiva. A primeira morte ainda tem solução, mesmo para aqueles que não sabem. Mas a segunda morte não tem. Mas sobre esses que passaram pela primeira ressurreição, esse risco, esse juízo não existe. Porque eles já estão absolvidos, eles já passaram por um juízo ao serem escolhidos. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. É por isso que o reino dos céus é um reino de reis e sacerdotes. Reinar com Cristo é ser sacerdote dele. Portanto, rei e sacerdote. Esse é o nosso chamado, pessoal. É o nosso chamado em Cristo. Você está vendo o valor dessas coisas e a importância delas. Tem uma ressalva aí. Essa primeira ressurreição já é fruto de um juízo. Ela já aconteceu em função de uma seleção, de uma escolha da parte de Deus. Ele espalhou, chamou por meio do Evangelho muitos e depois escolheu. É igual, ele compara isso com um trabalho com cereais, né? Colhe tudo, depois espalha lá no terreiro, depois faz a escolha, né? Então, um é o que espalha, outro é o que recolhe, isso vai estar na parábola, né? Quem espalha é o próprio mundo, mas nós ficamos aí no mundo com uma conversão, tendo que perseverar. Isso é o processo de amadurecimento daquilo que foi colhido. E depois, então, a escolha... existe uma escolha, e essa escolha é o julgamento de Cristo, e que vai escolher aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Isso fica claro na parábola das 10 virgens, ou seja, melhor ainda, isso ajuda a entender a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E por meio delas nós vamos ter informações de como a gente deve nos preparar para esse dia. Mas isso vem na sequência, tá? Vamos falar um pouquinho da segunda ressurreição. Essa é mais clara, pessoal. Essa é mais simples, né? Mas é aquela que nós deveríamos querer evitar, né? Está lá em Apocalipse 20, né? Lá no fim é que mostra tudo isso. Vi então um grande trono branco. Esse é o julgamento do grande trono branco. É o mesmo juízo que Jesus mostrou quando ele descreveu lá no capítulo 25 e falou aqueles textos que nós citamos, né? Então, aliás, nós vamos ver ele na sequência, vamos ver em detalhes aí na sequência. Vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, se abriu e saiu como algo que passou, e já não se achou lugar para eles. Acabou. Esse universo acabou. Vi os mortos, grandes e pequenos. Por que acabou esse universo? Porque agora sim terminou os 1000 anos, terminou todo o tempo de geração dos filhos de Deus, se cumpriu todo o propósito, né? Então agora é hora de ressuscitar todos os que fizeram parte desse propósito. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Todos acordaram. Nesse dia estão todos lá. Abriram-se livros e ainda outro livro que é o livro da vida. Isso é um exemplo dos registros, daquilo que a onisciência de Deus sabe, que sabe intrinsecamente dentro de cada ser humano. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, conforme aquilo que está já dentro da ciência de Deus, né? Segundo suas obras. A gente pode ficar sossegado de um ponto. O julgamento é estritamente justo, completamente justo, né? Olha, e esse julgamento não importa como foi essa morte, se foi criancinha, se foi grande, se foi, o mar restituirá os seus mortos e o que nele estava. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo suas obras, numa onisciência que tem capacidade de julgar até aquilo que ia acontecer, mesmo que não tenha se cumprido, né?
Então, esse julgamento, segundo as obras, vai acontecer. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no lago de fogo. Essa é a segunda morte, né? Então, esse lago de fogo é o que a igreja chama de inferno. Aí é o local definitivo, separação definitiva de Deus. A segunda morte é essa, o tanque de fogo. Todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida será lançado ao fogo. Então, esse é a segunda ressurreição. Então, vocês estão vendo que está bem claro nas Escrituras que nós estamos sujeitos a duas ressurreições e a segunda delas está em risco a possibilidade da segunda morte. Mas vamos ver como que se processa esse julgamento. Ainda dá um tempinho, tem 5 minutos para a gente dar uma olhada. O juízo da segunda ressurreição, então, é o texto que eu falei. É que Jesus ditou esse texto. Mateus 25, 31 a 46, Mateus registrou, né? Então Jesus falou para os discípulos assim. Aqui ele vai falar da separação. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, ele sentará no seu trono glorioso. E aí ele está falando dessa vinda após a primeira ressurreição, né? Todos os anjos com ele sentará no seu trono, todas as nações se reunirão diante dele e ele separará. Juízo é sempre separação, tá, pessoal? Sempre. Separou é porque está exercendo um juízo. Como o pastor separa ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à direita e cabritos à esquerda, né? Ovelhas e cabritos é um dos termos que separa aqueles que serão considerados justos de uma maneira concedida e cabritos aqueles que são considerados injustos. Tem outros termos, por exemplo, o joio e o trigo. O joio seria os cabritos e o trigo as ovelhas, tá? Então, essa separação vai acontecer. Colocará à direita as ovelhas e à esquerda os cabritos. Daí vem falar o critério de absolvição, que esse critério já não é o de ser convertido ou não, porque essa é a segunda ressurreição daqueles que não estavam em Cristo. E o critério serão obras de misericórdia. Pessoal, nós falamos de pedras preciosas, né? A misericórdia é a joia mais preciosa que você pode imaginar. Ela vai levar aqueles que não merecem a estar lá, embora não seja como filhos, como família real, como aqueles que vão reinar com Cristo, mas vai estar lá como benditos de Deus, por causa só disso. Uma coisa que o homem pode ter, está dentro dele. Pode ter, né? Então, o rei dirá aos que estão à sua direita. Então, vamos ver o critério. Aqueles que estão à direita são as ovelhas, ou o trigo. Vinde benditos de meu Pai. Olha lá, benditos, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então, esse reino, eles vão estar como súditos, não reinando. Eles vão estar lá vivendo nesse reino, né? Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e me vistes. Pessoal, só isso aqui tem que falar bastante. Talvez nós vamos ficar só até essa tela hoje, retomamos aí na semana que vem, mas eu vou falar só um pouquinho disso aqui, né? O que é que está acontecendo aqui? O critério de absolvição Jesus colocou ele próprio como razão desse critério, porque estas pessoas, teoricamente, estou pondo entre aspas aí, teoricamente, ajudaram a Jesus, de alguma forma. Eu tive fome, vocês me deram comida. Eu tive sede, vocês me deram o que beber. Eu era peregrino, vocês me acolheram. Eu estava sem vestes, vocês me vestiram. Eu estava doente, vocês me visitaram. Estava preso, vocês vieram. Ele se colocou nesse lugar. O que é isso? As pessoas pensam que são pessoas do mundo, né? Mas não. Era o próprio Jesus. E onde que o próprio Jesus está? E aí a gente começa a entender
que aqui tem um plano extraordinário de Deus. Quando um filho de Deus nasce, ele nasce pequenino. Ele nasce pequenino. E nós vamos entender isso quando as pessoas perguntaram, mas quando que nós fizemos isso? Quando que nós fizemos tudo isso? E Jesus responde, em verdade vos declaro, toda vez que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Então Jesus se coloca na pessoa desses irmãos. E olha que coisa, que jogada extraordinária. Os irmãos mais pequeninos são perseguidos, são os cristãos ao longo da história, que desde o início do Evangelho foram perseguidos, lançados em prisão, passaram fome, ficaram isolados, passaram por situações de ódio, destruição, né? Mas algumas pessoas do mundo ajudaram estes pequeninos. Ajudaram por quê? Porque eles eram cristãos? Não, porque eles tinham algo dentro dele que se chama misericórdia e decidiram ajudar. Ao fazer isso, eles ficaram como que credores de Deus, porque ajudaram aquele que Jesus se colocava como pessoalmente presente. Aqueles em quem Jesus se colocava como pessoalmente presente. Então ajudaram Deus. Ajudaram Deus. E a resposta é extraordinária. É esta salvação. Ah, mas então eu preciso ter ajudado um cristão? Não, eu preciso ter a misericórdia. Porque aqui caracteriza a misericórdia. Misericórdia é sair dentro de si e dar ao outro, mesmo que não seja um cristão, é a misericórdia. Você não pode mudar a pedra preciosa. Ela já está lá. E se estiver lá, por causa daqueles que ajudaram alguns dos pequeninos que eram verdadeiramente cristãos, na sua perseguição, na sua miséria, então esses agora recebem, porque têm a misericórdia, a mesma absolvição, né? Então vocês estão vendo que isso é uma coisa extraordinária, né? Coisas que vão sendo reveladas pelo Espírito e que vai trazendo para nós entendimentos importantíssimos, né? Esse é o critério da absolvição desse segunda ressurreição. A misericórdia. Se nós vermos aí, só para encerrar, não vou falar o resto ainda, mas para terminar aqui. Estou tentando achar aqui a tela que eu ia... Aqui, era esse texto aqui de Tiago. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sob o julgamento. Então isso é uma frase que nos dá essa confiança. Aqueles que não conheceram Jesus, mas que cultivaram dentro de si uma misericórdia de verdade, esses vão triunfar no julgamento. Vão fazer parte do reino, não serão filhos, mas estarão lá. Mais uma ressalva, tem que ser verdadeira essa misericórdia. Existem pessoas no mundo que vivem em abundância e fazem muitas obras de, entre aspas, misericórdia. Mas não é isso. Isso Jesus deixou bem claro um dia, olhando o pessoal que dava oferta no templo. E vinham os ricos e davam muitas ofertas. Pessoas ricas que estavam ali, alguns sinceros, outros não. Outros só estavam cumprindo a obrigação, né? E veio uma viúva que deu a menor das moedas. E Jesus falou para os discípulos, em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros, porque os outros deram do que tinham em abundância. Essa deu daquilo que ela precisava para o próprio sustento. Então misericórdia é isso, é quando você reparte aquilo que é essencial para você, mas você entrega. Essa misericórdia é a joia preciosa que vai falar alto no dia do juízo daqueles que não conheceram Cristo. Amém. Então terminamos e estamos assim encerrando o nosso assunto de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.